Pronto. O que nós pensamos para essa atividade, que é uma atividade, a primeira atividade que nós estamos fazendo no âmbito do apoio pedagógico, pensando na situação específica dos estudantes e das estudantes, né, que são pais e mães. A gente pensou, primeiramente, em conversar com alunas que são mães, porque os dados que a gente tem indicam que as alunas que são mães, elas têm mais dificuldade para permanecer no curso do que os alunos que são pais, né? Elas desistem mais, e esse não é um dado só da Unifal, é um dado que a gente pode entender apenas olhando para a realidade da rotina das mães, né, de modo geral. Então, a gente pensou em fazer uma atividade focada mais no diálogo com vocês, para entender quais são as demandas, quais são as dificuldades que vocês têm, o que vocês esperam da instituição ou dos serviços de apoio aos estudantes, né, pensando especificamente na situação das mães. Infelizmente, a gente teve uma procura baixa pela atividade, né, o que é um dado para a gente também, já que é a primeira atividade que a gente está fazendo com esse objetivo. Depois a gente pode tentar entrar em contato, né, com as alunas que seriam o nosso público-alvo, para entender se não há interesse, ou se foi o horário, ou se foi o tema que não motivou a participação. Então, a Raquel vai começar falando, apresentando alguns dados, e depois seguimos, Amanda e eu. Passo para você a fala, Raquel. Tá, joia. Eu vou compartilhar aqui a tela, né, de apresentação. Vocês me falam quando conseguir visualizar. Conseguiram? Ainda não. Então, eu vou voltar e vou tentar aqui de novo, tá? Conseguiram? Agora sim. Tá bom, obrigada. Eu vou começar, então. Iniciando, então, a nossa discussão, né, sobre estudo remoto e maternidade, eu vou começar fazendo minha apresentação, né? Para quem não me conhece, meu nome é Raquel, eu sou assistente social, né, trabalho no campus de Varginha, no campus da Unifal, né, aqui em Varginha. Sou mãe da Lara, de 5 anos, e do Theo, de 1 aninho. Eu não passei por essa experiência de ser estudante mãe na graduação, né? Mas no mestrado, quando eu iniciei o mestrado, a Lara já estava aproximadamente com 2 anos, e foi uma situação totalmente nova para mim. Foi muito difícil, assim, sabe, conciliar o trabalho, os estudos e a maternidade. Não foi algo fácil, foi bem difícil, bem complicado. E tanto é que eu levei mais tempo para concluir o mestrado, não consegui concluir naquele tempo determinado, né, no prazo de 24 meses. E no final do mestrado, eu engravidei do Theo. E aí terminei o mestrado grávida, né? E essa problemática que as estudantes mães passam, então, assim, eu já senti na pele o que é isso, né? Então, é algo que eu tenho bastante empatia, né, pela situação das estudantes mães, porque realmente não é uma situação fácil. É uma situação difícil da gente administrar, e eu sou bem solidária, né, com todas as estudantes mães, com todas as pessoas que passam por essa situação. A minha participação, né, nessa live, eu vou falar um pouco sobre a pesquisa que eu desenvolvi no mestrado. O título dessa pesquisa foi Assistência Estudantil e a Permanência das Estudantes Mães. Essa pesquisa, os dados, né, eles foram coletados no segundo semestre de 2018. O público-alvo da pesquisa foram as estudantes mães beneficiárias do auxílio creche na Unifal. Por que eu acabei escolhendo as estudantes mães beneficiárias do auxílio creche? Por que eu delimitei esse público-alvo? Inicialmente, porque na Unifal a gente não tem um dado oficial do número de estudantes com filhos, né?
sejam homens ou mulheres, né, estudantes com filhos. A gente não tem esse dado oficial. É algo que a gente até está trabalhando e tentando buscar, né, essa informação. Mas como no momento a gente não tinha esse dado, eu acabei optando pelas estudantes mães beneficiárias do auxílio creche, porque ali era um grupo que eu tinha certeza que eram estudantes que tinham filhos, né, estudantes mulheres, e além dessa questão, né, de ter certeza daquele grupo, tinham outros dois aspectos que eu considerei fundamental. Porque se é uma estudante mãe beneficiária do auxílio creche, ela tem filho de até 6 anos de idade, ou seja, são crianças que estão na primeira infância, que é uma fase, né, do desenvolvimento da criança, em que a criança demanda muito mais assistência da mãe, né? Então, por ter filhos na primeira infância e também pela questão da vulnerabilidade social. Aí eu acabei delimitando a pesquisa nesse grupo, né, das estudantes mães beneficiárias do auxílio creche. Na época, a Unifal contava com 51 mulheres, né, estudantes mães, que eram beneficiárias do auxílio creche, naquele segundo semestre de 2018. E dessas 51 estudantes mães, eu enviei o questionário, né, para todas, e eu obtive resposta de 44 estudantes. Agora que, seguindo na apresentação, eu vou falar sobre o conceito de permanência estudantil e as peculiaridades, né, da permanência da estudante mãe. Eu fiz essa relação da assistência estudantil com permanência porque a assistência estudantil ela é a principal política pública que pensa, que se preocupa, né, com a questão da permanência estudantil. O conceito de permanência estudantil que eu utilizei, ele foi desenvolvido pela Diane Brito Reis Santos, em 2009, na tese de doutorado dela. Nessa tese, ela desenvolveu esse conceito, né? E a pesquisa dela foi voltada para estudantes negros da UFBA. Ela pesquisou, né, a permanência estudantil dos estudantes negros na UFBA. E eu achei esse conceito dela bem abrangente e interessante, né? Então, ela define a permanência estudantil como possibilidade do estudante permanecer no curso até a conclusão de seus estudos. Nesse processo, ocorre uma transformação individual do estudante e do seu meio social. E quando a permanência estudantil ela ocorre de uma maneira efetiva, há uma perspectiva desse estudante que conseguiu concluir a graduação, há uma perspectiva dele cursar a pós-graduação. Então, esse conceito desenvolvido pela Santos, que é esse conceito de permanência estudantil, né, ele envolve outros dois tipos de permanência, que é a permanência material e a permanência simbólica. O que é a permanência material? A permanência material ela é a satisfação das necessidades básicas do estudante, como alimentação, moradia, transporte, material didático, dentre outras. Então, essas são as necessidades que o estudante ele tem que ter essas necessidades supridas, satisfeitas, para ele conseguir permanecer no curso. O outro tipo de permanência é a permanência simbólica, né? O que é a permanência simbólica? Esse tipo de permanência envolve a participação do estudante nas diversas atividades acadêmicas, de lazer, de interação da turma, né? O sentimento de pertencimento ao grupo de estudantes. Então, todos esses aspectos estão ligados à permanência simbólica. E quando eu entendi esse conceito da permanência estudantil, a primeira coisa que eu pensei foi, muito bem, né? Ok, esses dois tipos de permanência, eles são comuns e perpassam a vida de todo e qualquer estudante, né? Sendo estudante, vai envolver esses dois tipos de permanência, até que ele consiga concluir o curso. Mas e a permanência da estudante-mãe? A permanência da estudante-mãe, ela é diferenciada, porque além desses dois aspectos, né, desses dois tipos de permanência, que é a material e a simbólica, a permanência da estudante-mãe, ela envolve uma outra questão, que foi na literatura, né, nos estudos que eu pesquisei, a gente chama de rede de apoio, né? Então, as condições de permanência da estudante-mãe, ela vai envolver permanência material, simbólica, que é comum a todos estudantes,
E vai envolver também essa questão da rede de apoio, que é o cuidado com o filho, né? Porque se ela não tiver uma rede de apoio que auxilie ela nessa questão do cuidado com o filho, ela não vai conseguir permanecer no curso, não vai conseguir concluir seu curso de graduação. E avançando mais, né, na pesquisa, assim, o referencial teórico que eu utilizei, que fala, né, sobre a problemática vivenciada pelas estudantes mães, foram basicamente 3 estudos, que é o da Ana Maria Oliveira Urpia, de 2009, da Rebeca Contrera Ávila, da Mariana Luísa Alves Soares Santos. É um estudo de 2009, 2010 e 2014. Não há muito referencial, né, sobre esse tema. E esse foi o referencial que eu utilizei na minha pesquisa. E essas autoras, né, nos estudos que elas realizaram, elas abordam a problemática vivenciada pelas estudantes mães para conseguir concluir os seus estudos. E é uma problemática comum que elas vivenciam, né, a questão da falta de tempo para os estudos, a sobrecarga com o trabalho doméstico e cuidado com os filhos, a dificuldade de concentração, dificuldade de planejamento e organização do tempo de estudo, a questão do trabalho remunerado, porque muitas mulheres, né, que são estudantes e mães, quando elas também têm que acumular mais essa tarefa do trabalho remunerado, elas estão submetidas a uma tripla jornada, né, que é trabalho doméstico, cuidado com os filhos, a questão do trabalho remunerado e dos estudos. Então, é uma mulher bastante sobrecarregada, né? E os objetivos da pesquisa do mestrado, né? Eu vou falar aqui para vocês quais foram esses objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos. No objetivo geral, o objetivo geral, né, foi compreender de que modo as condições de permanência das estudantes mães, beneficiárias do auxílio creche na Unifal, impactam no percurso acadêmico. E nos objetivos específicos, eu procurei apresentar traços do perfil socioeconômico e acadêmico das estudantes mães, descrever como ocorre a permanência material das estudantes mães na Unifal, caracterizar a permanência simbólica das estudantes mães, verificar de que forma se estrutura a rede de apoio à permanência e, no final, elaborar uma proposta de intervenção a partir dos resultados da pesquisa. Agora eu vou apresentar, assim, brevemente esses objetivos específicos, né, um resumo de cada um dos objetivos, porque eu não vou adentrar nessa questão dos resultados, porque, para não ficar longa, né, a apresentação. E aí, se algum de vocês tiverem mais interesse, essa pesquisa ela está disponível no banco de teses e dissertações da Unifal, na biblioteca da Unifal, então vocês podem estar procurando, né, acessar essa dissertação que está disponível. Então, sobre o perfil socioeconômico e acadêmico das estudantes mães, eu cheguei aos seguintes resultados, né? Os dados institucionais e os resultados da pesquisa revelaram alguns traços predominantes no perfil das estudantes mães beneficiárias do auxílio creche na Unifal, que permitem caracterizá-las, de uma forma geral, como mulheres jovens, oriundas de escolas públicas, ingressantes pelo sistema de cotas, representadas em maior número em cursos da área de educação e saúde, matriculadas no turno noturno, possuem CDA satisfatório, são mães de apenas um filho, moram com o cônjuge, dedicam mais de 30 horas semanais ao trabalho doméstico, oriundas de cidades, né, do sul de Minas, pertencem a famílias de baixa renda e compostas por 3 pessoas, e são as principais provedoras da renda familiar. Como eu disse, esses são os dados gerais, né, do perfil socioeconômico e acadêmico das estudantes mães. Os resultados, né, relativos aí à permanência material. Considerando a infraestrutura que a Unifal oferece, né, como apoio à permanência material das estudantes mães, vale ressaltar que elas utilizam com maior frequência o restaurante universitário e muito pouco a biblioteca para empréstimo de livros. A maioria delas, 63,6%, recebe o auxílio permanência da assistência estudantil,
Porém, um percentual considerável, 40,9%, trabalha ou exerce algum tipo de atividade remunerada para se manter na universidade. Permanência simbólica. Em geral, os dados sobre as condições de permanência simbólica indicam que, embora a maioria das estudantes mães seja participativa no curso, a maior parte delas se sente discriminada na universidade pelo fato de ter filhos. A maioria possui dificuldade em alguma disciplina, acessa com pouca frequência os recursos institucionais de apoio ao discente no processo de ensino-aprendizagem, como monitoria, PTA, né? E quase 30% delas não utilizam o espaço físico da biblioteca. Em relação, né, à rede de apoio, a Santos 2014 afirma que a permanência das estudantes mães na universidade perpassa por uma rede de suporte tripla, em que são contemplados os aspectos familiar, social e institucional. Então, aquela rede de apoio, né, que faz parte ali da permanência estudantil da estudante-mãe, ela tem esse aspecto familiar, social e institucional, né? E os dados da minha pesquisa, né, que foi feita com as estudantes-mães na Unifal, evidenciaram que os aspectos familiar e institucional são os que aparecem, né, na rede de suporte dessas estudantes-mães beneficiárias do auxílio creche na Unifal. E o aspecto social, praticamente, ele não apareceu. As estudantes mães que participaram da pesquisa, elas lançam mão da assistência familiar e também da institucional, como creches e escolas, no cuidado com os filhos durante o período em que estão em aula. Então, aí pensando na rede de suporte tripla, o aspecto familiar que elas mais utilizam para conseguir permanecer na universidade. As considerações finais, né, da minha pesquisa. A inserção das estudantes mães que participaram da pesquisa ocorreu no contexto de democratização da educação superior, ou seja, todas essas estudantes mães, né, que participaram da pesquisa, elas ingressaram nesse processo de democratização da educação superior. Porque foi a partir, né, dos anos 2000, a gente percebe uma maior presença de mulheres na educação superior, né, e aí essas que participaram da pesquisa ingressaram também nesse processo de democratização, tendo em vista que a maioria delas utilizou algum tipo de cota, né, para ingressar. Suporte institucional à permanência das estudantes mães na Unifal, ele deve ser ampliado e melhorado. Eu cheguei a essa conclusão, né? A gente ainda tem muito que avançar na Unifal quando a gente pensa no suporte institucional à permanência. A assistência estudantil é importante para a permanência material das estudantes mães, mas ainda não é suficiente. A permanência simbólica das estudantes mães é o ponto mais vulnerável e o menos desenvolvido na Unifal. A rede de apoio à permanência das estudantes mães, o suporte familiar é o mais acessado, também utilizam o suporte institucional de creches e escolas. O aspecto social não foi mencionado pelas pesquisadas. Há desafios para a política de assistência estudantil, bem como para a própria universidade, né? Mas eu acredito que todo esse movimento que está acontecendo, né, por agora, é algo que só tem, assim, a melhorar. Quando a gente começa a discutir, né, a questão da estudante-mãe na universidade, isso já é um ponto de partida, né? Então, eu acho, assim, que esse trabalho que está sendo iniciado agora, pela gestão da Unifal, a gestão da Prace, a gente vai ver frutos aí no futuro, em que eu acredito que muitas ações vão ser alcançadas, né, para apoiar a permanência das estudantes mães, porque eu percebo que é uma preocupação que está começando a surgir aí na Unifal, né, da permanência dos estudantes com filhos, das estudantes mães, está começando, assim, a discutir essas peculiaridades na permanência das estudantes mães. Então, isso é algo muito positivo. E agora, no final da minha apresentação, eu trago algumas questões para a gente refletir, se vocês quiserem responder, né, como a gente teve uma baixa participação das estudantes mães
nessa live, eu não sei se a gente vai ter resposta para essas questões, mas eu acho interessante a gente refletir sobre elas devido a esse momento atual que a gente, né, está vivenciando. Então, as perguntas que eu coloquei são: quais são as condições de permanência das estudantes mães na pandemia? Tudo mudou, né, gente? A gente está vivendo um momento muito diferente agora. Então, assim, outras necessidades da permanência material vão surgir, tendo em vista o ensino remoto emergencial. Então, como mudou a forma de ensino, vão surgir também outras demandas aí por permanência material. Houve mudança nessas demandas materiais? Eu acredito que sim, né? Como está a permanência simbólica, tendo em vista o isolamento social, né? Qual a configuração atual da rede de apoio das estudantes mães, tendo em vista que as crianças não estão indo para as escolas, não estão indo para as creches? Então, nesse momento atual, eu vejo que os desafios, né, para a permanência da estudante mãe na universidade só aumentaram, né? É um momento muito delicado e que a gente tem que refletir mesmo sobre essa questão da permanência das estudantes mães. Então, gente, essa é a minha contribuição, que é o que eu tinha para contribuir na minha apresentação de hoje, e eu passo a palavra para a Michele agora. Obrigada, Raquel. Só queria reforçar para as alunas que estão participando e para os convidados que também estão aqui, né, o pessoal da Unifal, se vocês quiserem ir colocando perguntas no chat, fazendo comentários, fiquem à vontade. A Fernanda colocou uma pergunta aqui, um comentário, na verdade, se as aulas tiverem que ser assistidas ao vivo, né, que ela não tem como participar porque ela está sem nenhuma rede de apoio, já que o companheiro trabalha o dia todo. Fernanda, eu acho que agora a gente entra mais na parte pedagógica e aí a gente vai falar sobre isso sim, tá? Aí fica anotado aqui para a gente voltar a falar sobre essa questão das atividades síncronas, que são as que as alunas têm que participar ao mesmo tempo que o professor. E aí eu passo a fala para Amanda. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês também. Boa noite para todo mundo. Obrigado por estarem aqui com a gente. Vocês visualizam bem a apresentação? Sim, Amanda, tá certinho. Então, vamos lá. Para a gente dar sequência aí nesse bonito trabalho que a gente acabou de ver e que traz dados relevantes, né, de pesquisa para a gente pensar, eu queria começar dizendo por que eu estou aqui. Porque eu não fiz nenhuma pesquisa nessa área, eu não estou aqui porque eu sou a Amanda pedagoga, assessora pedagógica aqui do campus Poços de Caldas. Na verdade, eu estou aqui porque eu tenho uma experiência para compartilhar com vocês, sendo mãe dessa boneca que vocês estão vendo, de sorriso largo e sorriso nos olhos, né? A Maria Clara chegou no meio do meu doutorado, exatamente no meio, e foi algo que eu não estava esperando, né? Eu estava saindo de um tratamento de endometriose, né? Toda tranquila de que eu não teria filho agora, e de repente a Maria Clara chegou. E como que isso, né, me fez, ao me transformar numa mãe estudante, me fez ter empatia, né, que foi uma palavra que a Raquel acabou de usar, uma empatia que antes não seria possível, né, identificar. Então, o momento que as mães estudantes dos cursos de graduação estão passando agora é totalmente compreensível por mim, e é por isso que eu estou aqui com vocês hoje. E aí, as mães que estão aí, alguém se reconhece nessa charge, né? Antes de ser mãe, estou indo, só vou trocar minha roupa. Depois de ser mãe, olha aquele tanto de mãe ali na cabeça, mãe, sair hoje de que jeito? Não dá. Outra coisa, se você se reconhece,
Mãe, me ajuda na tarefa. Mãe, eu tô com fome. Mãe, cadê minha roupa? Mãe, me faz isso. Mãe, me faz aquilo. Mãe, eu quero brincar. E a gente tem que ser mais ou menos uma super-herói para dar conta de tantas demandas e ainda ser profissional, ser a mãe daquela criança, daquele adolescente, cuidar de tudo que a gente precisa dar conta em um dia que parece que as horas do dia não são suficientes. E aí, direcionado mesmo para as mães, se vocês se reconhecem nessa imagem, né? Se você está estudando muito, claro. Só que quando a gente chega na frente dos livros, a gente não tem ânimo, a gente está cansado, a gente precisa de dormir. Então, é um tumulto de ações, de requisições que nos atingem, né, diretamente, quando a gente é mãe e estudante e profissional, muitas vezes, e dona de casa. E aí a gente começa por uma palavra, que é prioridade. Eu fui lá no dicionário e eu procurei o significado de prioridade para a gente pensar um pouco no sentido disso que tem na nossa vida enquanto mães estudantes. Prioridade para o dicionário online de português é a condição do que ocorre em primeiro lugar. O primeiro em relação aos demais. Então, a gente tem uma lista de coisas, mas aquilo que está em primeiro lugar é a nossa prioridade. No Michelis, a gente tem que prioridade é a condição ou o estado de primeiro, a antecedência no tempo e na ordem que as coisas têm. Então, quando a gente pensa que ter uma prioridade é algo que está em primeiro lugar em uma lista, a gente traz a questão dos objetivos, que a gente sempre fala aqui nos atendimentos, sempre fala nessas lives que a gente está fazendo sobre estratégias de estudos, e que talvez vocês já tiveram a oportunidade de estar com a gente nesses momentos também. E a gente pensa, prioridade é uma palavra que dá para usar no plural? Dá para a gente ter prioridades, como a gente vê tantas pessoas falando? Fica para pensar. E agora, você sendo mãe, estudante, qual é a sua prioridade? Mas para definir a sua prioridade, como a gente disse, a gente precisa entender quais são os seus objetivos. Porque você precisa conhecer e definir, traçar, colocar em papel esses objetivos, se organizar para esses objetivos. Porque você não vai abandoná-los, mas você vai definir entre eles qual é a sua prioridade nesse momento. Porque você desempenha vários papéis. Como nós dissemos, você é mãe, você é estudante, você é profissional, você às vezes é esposa, às vezes é dona de casa. Então, são tantos papéis e tantas coisas para você gerenciar, que se você não tiver objetivos muito claros, que te permitam seguir um caminho, e se você não traçar a sua prioridade, que eu coloquei ali mãe em primeiro lugar, porque provavelmente nós, mães estudantes, ainda temos a nossa prioridade nos nossos filhos, no cuidado materno. Mas os outros objetivos precisam continuar ativos. E para isso, o que a gente tem, e aí eu trago de novo a minha experiência, enquanto mãe estudante durante o doutorado, é que é necessário a organização. Quando a gente fala em organização, a gente está falando prioritariamente em adotar uma rotina. Amanda, não dá, a coisa se tumultua e eu tento e não consigo, evidente. Eu também, aconteceu comigo, eu acho que aconteceu com todo mundo que está aqui. Você tem uma rotina traçada, você tem um planejamento, e às vezes aquilo não acontece, a criança não entende que você tem uma rotina. Mas ainda assim é preciso que a gente se organize para que essa rotina seja possível em algum momento. Então, um dia vai funcionar, outro dia não vai. Mas à medida em que você vai desenvolvendo isso e vai exercitando essa rotina, você e a criança vão entrando em alguma sintonia. Você vai encontrando momentos adequados para o seu estudo, você vai encaixando momentos que a criança descansa neste momento de estudo seu. Então, ter uma rotina, adotar ferramentas de organização do tempo, organização das atividades semanais, diárias, o modo que você se sentir confortável para se organizar, será bom tanto para você quanto para seu filho.
Opa. Eu ia passar um videozinho aqui, mas eu deixo para o final se der tempo. O que a gente tem a dizer é que não há receita. A gente está aqui compartilhando experiências, compartilhando dados de pesquisa, mas só você vai ser a pessoa ideal para definir as suas escolhas, definir quais são os melhores caminhos, dizer qual é a sua prioridade nesse momento, estabelecer os objetivos que você quer atingir, mesmo tendo essa prioridade, e possivelmente, se nós estamos aqui, nossa prioridade é a maternidade, sem abandonar o caminho que nos leva a atingir os nossos objetivos. Mas, para isso, é preciso contar com essa rede de apoio que a gente acabou de ouvir um pouco, e que a Michelle vai falar um pouco mais para nós. No final, eu fui breve, mas eu prefiro que a gente dialogue mais ao final, nessa troca de experiências. Michelle? Obrigada, Amanda. Eu vou tentar ser breve também, vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Tá tudo certo aí, Amanda? Vocês estão vendo? Ainda não vejo a apresentação. Não, peraí, deixa eu voltar. Agora sim. Então, boa noite novamente, meu nome é Michelle, eu sou pedagoga na Prace, trabalho com... Eu vou ter que sair aqui para autorizar a entrada de alguém, só um pouquinho. Trabalho como orientadora educacional desde 2012. Em 2015 eu vim para a Unifal, né, especificamente para o ensino superior. Então, nesse período, eu acompanhei algumas estudantes na Unifal, poucas, 3, que tinham filhos, e, como esperado, essa era uma condição importante da vida dela como estudante. Mas, assim como a Amanda, eu também tenho uma história como mãe estudante, só que eu já sou expert em ser mãe e estudante. Eu tive o meu primeiro filho no primeiro ano da graduação de pedagogia. Claro, não foi planejado, né? Veio de surpresa, uma surpresa muito boa. E eu acho que o que eu me lembro desse primeiro momento de se ver como mãe foi o medo, né? O medo do que a família pensaria, dos impactos na nossa vida, e a sensação de não pertencimento àquele ambiente universitário, que é muito pensado, né, para o jovem solteiro, que tem como única responsabilidade estudar. Eu já vinha de uma outra graduação, eu estava trocando de curso, então eu já tinha tido também essa experiência como universitária. Eu não morava com a minha família, eu estava estudando fora, mas depois, né, que as coisas se ajeitam e que a gente conta para a família, e aí esse susto vira festa, né, vira boa notícia, as coisas vão se encaixando. Então, eu acho que foi importante para mim, durante a graduação, eu consegui continuar com o curso, não precisei estender o meu tempo de curso, consegui fazer em 4 anos. Foi a empatia de colegas e professores, né, no processo, entendendo a situação, fazendo planos de ensino adequados, né, não todos, mas os que fizeram isso durante a minha licença, o apoio da família, mesmo à distância, né, porque eu e o Fred continuamos morando longe, eu estava no primeiro ano, ele estava terminando a faculdade, depois emendou com o mestrado e doutorado, então voltar para a gente prejudicaria a nossa formação. O apoio do pai, né, que sempre esteve presente, sempre assumiu as responsabilidades no cuidado comigo. O apoio institucional, eu fiz a graduação na Unesp, e na época eu tinha o auxílio permanência,
o acesso ao RU, né, auxílio alimentação, e como vocês podem ver nessa segunda foto aqui, é o João, meu filho mais velho, ele foi aluno da Escola de Educação Infantil da Unesp. Ele veio aqui me olhar, porque eu falei o nome dele. E, então, todo esse apoio institucional fez muita diferença, né? De eu ter uma escola que é uma escola de qualidade, que eu podia deixá-lo, no período que eu estava na faculdade, facilitou demais a minha tranquilidade para estudar. E é claro que ter um filho, eu sempre soube que para eu melhorar as minhas condições de vida, eu precisaria estudar, e ter um filho, né, uma pessoinha que você colocou no mundo, você ama tanto, você é responsável, aumenta a sua motivação. O João cresceu tanto nesse ambiente acadêmico, que essa foto primeiro é ele brincando no computador, qualquer coisa que ele rabiscava ou que ele desenhava, ele dizia que estava fazendo um projeto, porque o pai e a mãe estavam sempre preparando algum projeto ou escrevendo algum projeto. E aí eu terminei a graduação em 2007 e entrei no mestrado em 2012. E aí eu tive o meu segundo filho no primeiro semestre do mestrado. E aí já era uma situação diferente, eu já era profissional, já tinha, né, uma situação financeira mais tranquila, eu já era mais madura também, mas, por exemplo, essa foto dele no bebê conforto aí é bem representativa, né, porque você não quer sair de perto do bebê e você sabe que você tem prazos para cumprir e tem um outro objetivo do qual você não quer abrir mão, né, eu sempre tive isso bem claro, que a não ser que fosse por uma razão muito forte, eu não abandonaria o mestrado. E isso também significaria qualidade de vida para eles, e etc. Aí ele no computador ajudando a escrever a dissertação. Hoje os meninos já estão crescidos, né, o João já tem 15 anos, o Antônio já está com quase 8, e eu entrei no doutorado em 2007. E aí já é também uma situação diferente, bem diferente da graduação e do mestrado. Eu precisava viajar, porque eu faço doutorado em Campinas, então eu precisei do apoio da minha mãe para ficar com os meninos, porque eu tinha que ficar 2 dias lá, e o pai trabalha o dia todo. E aí a dificuldade agora é a consciência pesada, né, de deixá-los por 2 dias na semana, 2 dias inteiros, e ficar longe. Será que eu estou agindo certo como mãe? Que eu acho que é uma coisa que todas nós pensamos em muitos momentos, quando a gente tem que fazer outras coisas, né? A consciência ficou tão pesada que eu até aceitei ter um cachorro em casa, que eu nunca tinha aceitado. Mas no doutorado, esse perfil de mãe já é mais esperado, já é mais comum, então já tem uma aceitação totalmente tranquilo, né? Essa nem é uma questão que pesa para as mães que estão no doutorado, e já tem pessoas até, já se espera um perfil mais velho. O que me marca dessa fase é a motivação que vem deles, né, por já entenderem o que significa, e sentirem orgulho e apoiarem, e quando falar que está estudando, isso ser algo importante para eles, né, não, né, deixa a mamãe agora, que ela está estudando. Então, eu sinto que é um exemplo, um bom exemplo, né? E aí a gente está pensando em como ajudar as mães estudantes nessa rotina como estudante de graduação. E pensando especificamente no ensino remoto, né? Que agrava ainda uma situação que é típica das mães, que é estarem em casa cuidando dos filhos, responsáveis pelos cuidados com os filhos, responsáveis geralmente também pelo cuidado com a casa, pela preparação da comida, e ainda tendo que estudar com prazos, com atividades a serem entregues. A gente sabe que a atividade de estudo, a atividade intelectual, é uma atividade que exige concentração, exige muita energia para realizar os processos cognitivos necessários,
e como que vai ser possível, nesse contexto objetivo que a gente tem, nessas condições que nós estamos vivendo, apoiá-las de alguma forma. Então, eu separei alguns aspectos que são importantes em todo o processo, que é o que a Amanda falou. Vocês precisam de rotinas e planejamento, e é claro que isso deve ser feito pensando na situação, na sua situação como mãe, na sua situação familiar, na sua situação de moradia, nas suas redes de apoio, quem que você tem, com quem que você pode contar, ou, em último caso, né, que seria a pior situação, não tem uma rede de apoio, então, quais os momentos nos quais você pode se dedicar a essas atividades da graduação. Apoio institucional, que tem sido uma preocupação da Unifal, garantir apoio material e apoio simbólico às alunas, e também de outros serviços, né, mesmo que não estejam vinculados à praxe, que é a Proreitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, como vocês podem recorrer sempre que precisarem à Prograde, ao DRGCA, aos programas de extensão, enfim, né, toda a responsabilidade que a instituição tem. E entender que há uma responsabilidade, sim, institucional, para garantir a permanência dos alunos, considerando o perfil desses alunos. E nesse caso, né, do qual nós falamos, é o perfil das estudantes que são mães. Escolha de estratégias e ferramentas adequadas. Então, abandonar o sofrimento com o que você pensa que é ideal, porque em 100% dos casos, né, como mãe, a gente não vai conseguir ter o tempo ideal, ter o silêncio ideal, ter a falta de preocupação ideal. Então, a gente tem que pensar em estratégias e ferramentas adequadas. Às vezes não vai dar para ler no computador, às vezes você vai ter que ter o texto no papel para a Helene anotando enquanto fica ao lado da criança, enquanto ela está brincando, se você não tem ninguém para garantir que depois você tenha o tempo para estudar. Então, é pensar nessas situações e não sofrer tanto por isso. É a situação real que você tem e com a qual você tem que lidar. Pensar nas disciplinas que você vai escolher para cursar, pensar em quantas horas isso vai significar de dedicação, planejar o seu semestre. Agora isso é muito importante, mas de forma geral, durante o seu curso de graduação, planejar o seu semestre, né, ter uma rotina não só do horário que você vai para a aula, mas do horário que você estuda, né? Então, se você tem alguém à noite para ficar com a criança, e esse não é o horário que você tem aula, por exemplo, dedicar algum tempo para estudar. Se não tem, é só o final de semana, se organizar de uma maneira mais fina, ter um controle fino da sua rotina, para você saber em que horários você vai poder estudar. E outro aspecto é a importância social da permanência dessas estudantes. É claro que a gente se esforça para garantir a permanência de todos dos estudantes. No caso das mães, a gente sabe que melhorar a condição de vida de uma mãe é melhorar a condição de vida dos seus filhos no futuro. Então, para a instituição isso é importante e socialmente isso é importante. E aí eu queria destacar que difícil, peraí que eu preciso... Difícil é diferente de sofrido. O que eu quero dizer com isso? Porque para muita gente pode parecer que eu estou falando a mesma coisa. Vai ser difícil, assim como é difícil para os estudantes também, que não estão nessa situação, porque é a realidade que eles vivem, para uma mãe ou para um pai, né, que também tenha que dedicar tempo aos filhos, mas geralmente não, as pesquisas indicam que ainda é a mulher que mais cuida dos filhos e mais dedica tempo às atividades domésticas.
isso vai ser bem difícil, conseguir conciliar estudos, aulas, idas à faculdade, projetos extracurriculares e a maternidade. Mas isso não pode ser sofrido no sentido de sofrimento, de adoecimento. Então, vocês têm que se cuidarem e têm que se monitorarem para saber se isso está passando do limite do que é aceitável do ponto de vista da saúde. A Unifal oferece também serviços de apoio nesse sentido. O serviço psicológico está fazendo atendimentos remotos. O link para solicitar o atendimento está na página da Prace. O link para solicitar também o acompanhamento de apoio pedagógico está no site da Praça, e a gente tem feito todos esses atendimentos remotamente. Então, procurem o apoio que vocês precisarem, a ajuda que vocês precisarem, para que esse difícil, que é difícil, mas é possível, não se torne um sofrimento que aí sim pode atrapalhar a consecução dos objetivos e até o cuidado com os filhos, né? Como a Amanda falou, você tem que saber, como mãe e estudante, quais são seus objetivos e suas prioridades. Qual é a sua motivação para permanecer no curso? Para pensar um pouquinho sobre isso e coloca no papel, né? Se é difícil, por que eu faço a escolha de permanecer? Essa é a sua motivação e é disso que você tem que lembrar. E saber que esses dois papéis, agora, daqui para frente, eles vão ser sempre desempenhados concomitantemente, né? Enquanto você estiver estudando, você vai ser estudante e você não vai mais deixar de ser mãe. Pode só aumentar o número de filhos, mas você não vai deixar de ser mãe. Então, é encontrar um equilíbrio aí entre esses papéis e os outros, né, que a gente também desempenha no nosso dia a dia. E agora a gente queria abrir para conversas, para que vocês falem o que vocês pensam, para que digam se o que a gente falou faz sentido ou se vocês acham que a instituição poderia contribuir de outras formas. O que vocês sentem que precisam, né, de apoio nesse momento, sobre o que gostariam de conversar com a gente, enfim, fiquem à vontade. Michele, eu acho que coisas que já apareceram ali no chat, eu acho que a gente pode puxar um pouco dessa conversa, que alguém disse ali das atividades síncronas, né, no ERI, que se tiver que acompanhar, isso fica complicado, realmente fica, você está coberta de razão, e a gente traça orientações para o planejamento do docente, para que outras estratégias na disciplina sejam adotadas. Então, não somente a aula presencial ali, né, online, mas outras atividades que sejam entregues posteriormente, com um tempo maior de realização, para que esses fatores que estão influenciando o ensino remoto sejam considerados, né, e no caso da maternidade, é um fator que influencia muito esse tempo de estudos. Então, há essa orientação. Eu não sei o curso de quem fez esse apontamento, se puder colocar o curso, né, legal a gente saber, mas há essas orientações, e é importante, como a Michele disse, que seja levado em consideração o seu próprio planejamento para os estudos, né? Agora, quando for aberto o período de matrícula, veja quantas disciplinas você consegue acompanhar com qualidade, né? Na sua rotina de mãe, nas demandas que você tem em casa. Na realidade, aí, alguém mencionou que está agora na casa dos pais e não é o espaço ideal de estudos, de concentração. Leve esses pontos em consideração quando você for fazer essas escolhas para planejar a sua participação no estudo remoto. Quando a maternidade está junto ali com os teus estudos, é preciso levar em conta que talvez o tempo de integralização do curso vai ser um pouco diferente. E como a Michele disse, abrir mão de certas
questões que são tão postas como certas para nós, para não sofrer com elas, né? Refletir sobre algumas coisas e entender que nesse momento é necessário, e isso não vai te deixar menos competente ou menos realizada por ter feito uma opção de um tempo maior de integralização, né? Opte por dar qualidade de vida para você e para sua família, sem deixar os seus objetivos para trás. Se as meninas quiserem complementar alguma coisa do Eri, para a gente não perder esse comentário. Eu vou responder, o Laus também quer falar em seguida. Eu acho importante também, foi a Fernanda Ramos, né, que fez o comentário das aulas síncronas. Fernanda, como a Amanda falou, a orientação é que os professores evitem, né, sempre que possível, os momentos síncronos, e que existam opções para os alunos que não possam participar. E eu acho que isso deve chegar à instituição, seja via colegiado do próprio curso, algum e-mail para a Prograde, quando acontecer a situação dessa ser a única opção e você não puder participar por conta dos cuidados com os filhos. Porque muitas vezes, muitas das conversas que a gente tem e das demandas que a gente tem como estudante, fica só nas nossas conversas com os próprios colegas do curso, ou, né, no caso de ser mãe com quem também é mãe, ou em nossa casa, né, com a nossa família. E, às vezes, a universidade não tem conhecimento dessas demandas, por isso que é importante que chegue para a gente, se isso acontecer, né? Então, manda um e-mail para a Prace, se for o caso, se acontecer, para mim, para a Raquel, para a Nayara, para a Amanda, no apoio pedagógico, em Poços, né, para que a gente possa atender a essas situações que, às vezes, são específicas, mas que a gente se compromete a tentar atender. Deixa eu só falar mais sobre um comentário aqui. A Lara, que falou que ela está em Alfenas agora, mas que ela é de outra cidade, está na casa dos pais, né? E ela tem a rede de apoio da família. A filha fica com os pais, mora com os pais, e que agora ela vai voltar para Alfenas para conseguir estudar, porque em casa é o que a gente sabe, é difícil ter essa rotina, né? E a Fernanda, ela, que foi a que fez a observação do Eri, ela falou sobre o tempo de licença maternidade que ela tirou, e que alguns professores se recusaram a mandar o plano de estudos. Fernanda, eu tive esse problema também, quando a gente está de licença, o bebê acabou de nascer, a gente está com a cabeça tão cheia de coisa para se adaptar a esse papel, né, de ser mãe, e a gente nem pensa em algumas coisas. Mas esse é um direito da gente, né, resguardado por lei. Então, a gente até pensa que essa possibilidade nem deveria existir, né, porque a lei diz que nós temos o direito e que o que a universidade deve garantir é esse plano de estudos. Então, agora já passou a situação, eu sei, mas sempre que a gente tiver contato, nós, como profissionais, devemos ter esse cuidado ao orientar as estudantes grávidas, e vocês também, como estudantes e mães, né, que já são, a orientar. O plano de estudos é um direito para estudante que tira a licença maternidade. Depois a gente continua com as perguntas que foram enviadas, os comentários. Laus, pode falar, por favor. Olá, boa noite. Desculpa eu estar de pijama e já tirar da lente de contato, mas é uma questão do horário. Inicialmente, eu gostaria de dar parabéns pela organização, né? Espero, né? Conto que momentos como esse repitam mais vezes e que quem esteja nessa sala hoje ajude a divulgar para que essa discussão fique cada vez mais ampla e possa atender a todos.
Eu ia fazer comentários em torno do que a Fernanda colocou, né, sobre o plano de ensino e sobre o controle de frequência em aulas em tempo real, mas já foram respondidas, né? Todas elas estão contempladas ou em lei ou em um regulamento específico. Então, eu acho que quanto a isso, você pode ficar mais tranquila, e se acontecer, eu acho que a Michelle já passou também o canal, a entrar em contato com a praça, com, enfim, com o setor pedagógico, né, de apoio pedagógico, também com o seu próprio centro acadêmico, né, quem pode representar vocês também. Eu acho que fica interessante alunos ser representado por alunos, né, geralmente é uma linha que tem muita força. Bom, o que eu gostaria agora de falar mesmo é sobre uma pergunta que me ocorreu, né, ficou claro para mim que a gente precisa, então, como o caso que a Fernanda apontou, que a gente cumpra, que a instituição cumpra, né, faça todo esse apoio certinho, o que a Raquel também colocou, essa questão de uma política em termos mais empatia, né, sobre a situação. Como a Amanda disse, depois que eu me tornei pai, não como estudante, mas até mesmo como professor, já com estabilidade econômica, já sinto na pele a dificuldade, imagino como estudante, né? Mas a minha pergunta é no sentido, eu gostaria de direcionar vocês três, de quais são os caminhos que a instituição tem que tomar, né? E se vocês têm algum conhecimento de o que eles têm feito lá fora e que possa servir de pista para nós, né, encontrarmos soluções aqui também. Eu digo assim, não adianta a gente pegar um exemplo da Finlândia, onde tem uma estrutura social diferente. Não é esse exemplo que eu quero. Um exemplo que seja mais próximo e, às vezes, aplicável a nós. Muito obrigado. Vocês querem começar respondendo, meninas? Eu vou começar respondendo a última pergunta do Laus, que eu acho que um exemplo que algumas instituições no Brasil já têm também, e que poderia servir de norte para a Unifal, porque eu acho que é primordial quando se pensa na estudante que tem filho, e aí até nas servidoras, eu acho, é ter um espaço na universidade em que essas crianças possam estar. O ideal seria uma escola de educação infantil, né? A Paula falou, um colégio de aplicação na Unifal. Uma escola de educação infantil e, sendo mais ambiciosa, como a Paula, um colégio de aplicação, porque é uma tranquilidade sem tamanho você poder saber que o seu filho ou sua filha está num lugar em que você possa confiar, com profissionais que você confia, e que aí sim você pode direcionar a sua energia mental, a sua concentração para os estudos. Talvez ter uma escola de educação infantil ainda seja um sonho distante, mas talvez um espaço, então, em que um projeto de extensão ou um projeto de algum dos cursos de licenciatura que tenha um espaço como uma brinquedoteca, mas que tenha um período realmente de atendimento, né? A gente já teve um espaço, mas tinha várias questões que não permitiam horários que contemplassem as mães que estudam. E a gente vê isso nas falas, né? Eu falei, eu só atendi 3 alunas que eram mães, e uma delas, assim, estava fazendo malabarismo para continuar no curso, para terminar o curso, e a filha dela já tinha 8 anos, porque uma das dificuldades é que ela não tinha com quem deixar a filha à noite para aula, então ela tinha que contar com a boa vontade de um vizinho hoje, de uma tia amanhã, tinha que ficar correndo atrás de quem iria ficar. Então, eu acho que esse espaço seria, agora, no momento, nosso principal objetivo, e a cultura institucional, né, para que a gente não discrimine com falas, com ações, com olhares, a estudante que precisa levar o seu filho, a sua filha, para a universidade, para participar de alguma atividade, para participar da aula, inclusive, quando eu fiz graduação,
tinha 4 ou 5 alunas que sempre levavam os filhos, só que era um curso de pedagogia, né, nos vários anos, então talvez essa aceitação fosse mais fácil. Mas não tinha com quem deixar, a criança ia junto com a mãe. Então, eu acho também a questão da cultura institucional, para que elas se sintam acolhidas, que eu acho que é mais da estrutura da instituição do que entre os colegas, precisa melhorar também. Pode falar, então. Na verdade, você e a Paula responderam o caminho que eu ia passar para o Laos, mas, né, só para complementar isso que vocês já disseram, os colégios de aplicação são caminhos muito viáveis, porque você tem uma alta qualidade do ensino, então é nesse sentido que a Michele disse, de saber que você está deixando a sua criança, seu maior bem, em um lugar de alta confiança, né, que você tem. Então, seria esse um caminho viável que a gente não precisa ir para fora, Laos. Existem muitos exemplos aqui dentro do Brasil. Mas, de início, como isso seria algo ainda distante para a nossa realidade na Unifal, eu ia sugerir a foto que a Michele colocou lá no começo da apresentação dela, que foi ela mandando o João para a creche lá creche, Michele, né? Lá na Unesp. Então, é um espaço muito menor, é uma organização muito mais simples, né, de ser conseguida inicialmente, e que já seria um caminho que atenderia as mães, tanto estudantes quanto mães servidoras, né, viável para todo mundo. Por outro lado, eu acho que a gente precisa levar até as instituições que fazem, que têm o poder da decisão, essas questões, precisa chegar lá. Porque a gente vê recursos sendo direcionados para coisas que poderiam esperar. Eu vou usar o exemplo do Campus Poços, que está aqui, público para todo mundo ver. Nós temos um auditório gigantesco, perdido no meio do mato, porque ele não foi implementado, ele não foi... há uma série de questões que eu desconheço, eu só posso dizer que o prédio está lá, mas se a gente tivesse canalizado isso nos órgãos gestores, né, essa construção para uma creche, a gente talvez teria hoje resultados melhores, e esse auditório poderia esperar, né, seria algo, uma decisão postergada que não causaria tantos efeitos. Então, acho que é nesse sentido da cultura institucional também, não só da aceitação, do sentimento de inclusão e de pertença, mas também nessa questão de decisões que devem colocar dados como este que a Raquel trouxe em pauta quando a gente decide a aplicação dos recursos, né? Então, complementando aí as respostas, né, para o Laos, na minha pesquisa, quando a gente pensa as condições de permanência das estudantes mães, né, eu tinha que fazer um apontamento também, né, de uma proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção que eu criei, eu apontei 3 direções, né, assim, pensando no apoio à permanência estudantil, né, das estudantes mães. E essas ações, a primeira seria no âmbito da assistência estudantil, né, que é uma questão que eu citei nas considerações finais, que a assistência estudantil ela deve ser ampliada, né, porque ela está muito mais voltada, a assistência estudantil que a gente tem hoje, ela estava muito mais voltada para assistência material do que para permanência material, do que para permanência simbólica, né, e então, eu apontei essas 3 dimensões, a questão de ações na área da assistência estudantil, ações de infraestrutura e ações pedagógicas, porque como a Michele, né, falou que já atendeu algumas estudantes, eu também já atendi, eu tenho essa aproximação, né, com estudantes mães, e aí um pouco dessa minha aproximação para esse tema se deu no meu ambiente de trabalho, né, eu escuto muitas queixas das estudantes mães, e uma dessas queixas está relacionada, assim, às questões pedagógicas. Por exemplo, a gente tem um regulamento geral de cursos
que prevê, né, a questão do afastamento quando o estudante está doente, está hospitalizado, né? Se ele tiver com atestado médico. Como que chama, Michele? Me ajuda? É o regime especial de estudo. Regime especial de estudo. O regime especial de estudo, ele contempla o estudante. Mas e o estudante que é pai ou mãe de uma criança? A gente tem o ECA que prevê, no ECA está previsto o acompanhamento da criança e do adolescente por um dos pais, né? Se essa criança ou adolescente estiver hospitalizado. E aí, como que fica o acompanhamento desse estudante pai ou mãe que tem uma criança, né? Eu já presenciei relato de estudante que estava com o filho internado e estava sendo reprovada por falta, porque ficou mais de 20 dias com o filho que estava internado com pneumonia. Então, assim, essas são pequenas ações que são palpáveis, que não geram gastos, né, para a Unifal, e que podem ser implementadas e que vão apoiar os estudantes com filhos, né? Essas mudanças no regulamento, no regulamento geral de cursos. Outra questão são os banheiros famílias, né, que estão aí na parte quando a gente pensa, né, nessa dimensão de infraestrutura da Unifal, né? Pesquisando sobre esse tema, eu vi que tem até um projeto de lei no Senado que fala dessa obrigatoriedade de instalação de banheiros famílias em instituições de grande aglomeração, como escolas, universidades, igrejas. E, então, é uma coisa que pode vir a ser obrigatória, né? Então, se a Unifal já começa a pensar nessas questões, em viabilizar, né, a instalação de banheiro família nos seus prédios, sem que isso seja obrigatório, isso demonstra que a nossa universidade é inclusiva, né? Então, assim, são ações simples que podem ser feitas, que não geram impacto financeiro, né? E que estão ao nosso alcance aí, porque na assistência estudantil também apareceu muitas demandas, sabe? Como, por exemplo, auxílio transporte, ampliação do valor do auxílio creche. O auxílio creche, gente, ele era no valor de R$100 desde 2012. Esse ano que a gente aumentou, né, na assistência estudantil. Salvo engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi para R$150. Então, assim, olha o tempo que ficou sem reajuste esse auxílio. Então, assim, demonstra que desde 2012, né, até 2020, para ter um reajuste, isso demonstra que a instituição até então não estava preocupada com essa questão. Então, eu percebo que agora a gestão, né, está tendo um entendimento muito mais ampliado sobre assistência estudantil, sobre a questão dos diferentes perfis de estudante, né, o que é muito positivo, o que é muito importante, e que eu percebo que é um caminho, assim, que está se iniciando, que novas ações, né, vão ser concretizadas na Unifal, né? Eu acho que é um caminho aí que a gente está iniciando e que a gente já vê melhorias, né, e possibilidades. Ótimo. Uma coisa que a gente deve considerar também, e as meninas, mães que estão aí conosco hoje, é que os estudantes precisam também demandar, né? Às vezes a gente tem um receio de perguntar, a gente tem um receio de apresentar um problema, a gente fica com medo do julgamento que isso vai provocar, mas isso deve ser superado e tudo deve ser perguntado, e os canais de apoio, né, que a instituição disponibiliza devem ser acessados. Não tenho certeza se isso é meu direito, não tenho certeza se isso é possível, pergunta, né? As pessoas que estão aqui oferecendo o atendimento, Raquel e Michele sabem disso, a gente está aqui para sanar as dúvidas que surgem, né? Não só nós, né? Há muita gente envolvida nesses atendimentos, inclusive a coordenação do seu curso. Porque, às vezes, o silêncio provoca percas, né? E a gente pode ter resultados melhores se a gente for atrás com uma simples pergunta, pode abrir um caminho, pode abrir uma alternativa. Então, eu só queria colocar isso porque é outra possibilidade, né? A gente ter essa mobilização dos estudantes em torno das suas necessidades e irem atrás da superação desses dilemas, dessas dificuldades que são enfrentadas. Sim. Só
uma correção, o auxílio creche agora está R$ 200, Raquel. Confirmei aqui o valor. Um outro dia a gente ficou em Obrigada, dúvida. Michele. Eu fiquei na dúvida se passou para 150. Então, olha que bom, dobrou o valor, né? Então, eu vou ver outros comentários aqui. A Lara também tinha falado que a Lara é a que tem a filhinha, a filha de 6 anos, que fica com a família, né, enquanto ela está estudando. Que o maior problema é esse sentimento de culpa que eu tinha falado, né, Lara, quando eu comecei o doutorado. Eu também tive na graduação, né, minha mãe e minha sogra viviam me pedindo para que eu deixasse o João com elas, né, pelo menos no período de provas, etc. E a gente brinca que culpa é uma coisa que passa a acompanhar a gente desde o momento em que a gente se torna mãe, né? E isso está muito relacionado a esses modelos com os quais a gente é bombardeada, né? Do que é ser a mãe perfeita, do que é ser a mãe ideal e de que qualquer coisa que a gente faça errado vai ter um impacto horrível, né, no futuro dos nossos filhos e na saúde mental dos nossos filhos. A gente precisa, você precisa, né, e nós todas precisamos nos desvincular desses padrões, né. Depois de algum tempo eu entendi que o que meus filhos precisam de verdade é que eu os ame, que eu dê as condições básicas, né, que eles precisam e que eu apoie, e que não há modelo, né, às vezes eu até brinco com a Amanda, que a Amanda é uma mãe toda certinha, né, toda militar, tem rotina para tudo, a Maria Clara tem hora para tudo, e eu sou uma mãe mais, quer dormir até tarde, beleza, não quer comer agora, vamos comer mais tarde, e esse é o meu jeito de ser mãe, é leve para mim, é leve para eles. E hoje eu entendo que se ele tivesse ficado um tempo, né, com os avós, também não teria problema, talvez teria sido divertido, talvez ele fosse mais desapegado. Então, tudo vai ter um lado bom, um lado ruim. Eu penso que você está aqui também por uma coisa muito importante e que vai ter impacto direto na vida da sua filha e que também vai impactar, né, a forma como ela vê a mãe e conhece a história da mãe e tem orgulho do que você fez para que pudesse no futuro dar melhores condições de vida para ela também. Então, eu sei que às vezes é difícil, né, eu não falo achando que é fácil fazer isso, mas é uma daquelas coisas que eu te falei que a gente precisa estar atento, porque o nosso cérebro, ele tem uma quantidade limitada de energia, né? E se você estiver mal, se isso for algo que esteja te trazendo um sofrimento que afeta a sua concentração, que afeta a sua capacidade de aprender, é algo para o qual você tem que dedicar atenção. Procure ajuda, procure serviços de apoio, porque a tendência é o nosso corpo dedicar mais energia para aquilo que é visto como uma ameaça, né? Então, se você estiver adoecendo, se esse for um sofrimento que traz adoecimento, você precisa cuidar para que a sua capacidade de aprendizagem, que era o nosso objetivo também abordar aqui hoje, né, esteja menos comprometida. Mas o que eu posso dizer como pessoa e como mãe é não se culpe, Lara, não tem modelo, não tem padrão, o que você está fazendo é importante e é o que você pode fazer, é o jeito que você, a sua família encontraram, ela está lá com pessoas que a amam também, então fica tranquila, vai dar tudo certo. Eu posso dar um contraponto para a Lara? Pode. Não sei se ajuda ou se atrapalha, mas sendo super honesta e super transparente com você, Lara, se você se culpar, como eu me culpo, a Michele colocou meu exemplo, né, toda militar, toda trabalhada no horário, e ainda assim eu me culpo, e eu acho que isso faz parte da maternidade, então eu não consigo lidar com o abandonar a culpa, mas eu tento trabalhar em mim mesma,
seguir em frente com esse sentimento de culpa aqui atrás da minha orelha de vez em quando, me atormentando. O que eu quero dizer com isso? É que se você tiver esse sentimento, sinta, mas não deixe esse sentimento te limitar. Não deixa esse sentimento fazer com que você tome decisões que não são coerentes com aqueles objetivos que você tem. Mas lidar com essa culpa, para mim, pelo menos, é algo intransponível. Eu estou sempre com culpa, mas eu não deixo ela me paralisar. E não deixa ela paralisar você, não. Segue, e você vai ver que, à medida que a gente vai alcançando resultados, a gente se sente melhor. Depois a culpa volta. Mas aí a gente continua e alcança resultados de novo, e se sente melhor, e aí a gente passa isso para os nossos filhos, e ensina que é bom ter garra, que é bom ter fibra, que é bom ser perseverante, se manter, e a gente fica bem com isso de novo. Então, é um misto de sentimento, né? A maternidade, eu acho que me trouxe isso. Minha bebê tem 1 ano e 7, eu acho. E ela tá, assim, desde que ela nasceu, então, com esse sentimento. Então, eu acho que é possível você seguir com isso, se você não conseguir ser tão desencanada, porque, assim, a Michelle é meu ideal. Quando eu tô surtando, eu falo com a Michelle, porque ela é super desencanada e tá tudo bem. E, às vezes, a gente não sente que tá tudo bem, mas siga. Eu acho que esse é um ponto que dá resultado, siga. E a culpa materna aqui em casa é até piada, a gente brinca, assim, tudo que eu falo alguma coisa para o João, ele fala assim, esses dias, por exemplo, ele falou assim, mãe, dá um abraço. Aí eu falei assim, peraí que eu tô lavando louça. Aí ele, tá vendo? Quando eu crescer, eu vou lembrar disso, que eu pedi um abraço, minha mãe não pôde parar de lavar louça. Aí eu falei assim, não, eu sei que a gente sempre culpa os pais, que será que o seu psicólogo vai falar que foi culpa da mãe e do pai? Porque é isso que a Amanda falou, a gente sempre vai ter alguma coisa que fica, mas aí você aceita e continua andando. Eu até postei uma foto essa semana, eu comprei uma caneca com aquele desenho daquele filme A Culpa é das Estrelas, só que tá escrito assim, a culpa é minha mesmo, porque para mim tá tudo bem, se for culpa minha, eu aceito a culpa e continuo caminhando. Então é isso, Lara, você está fazendo o melhor que você pode com as ferramentas que você tem, o que não pode faltar é amor, é aceitação, é saber que eles sempre podem voltar para a gente quando eles precisarem. Então, tendo isso, o resto eu tô bem tranquila. Eu deixo dormir tarde, eu deixo comer bobagem. Vou ensinar a Amanda ainda, Amanda, você vai conseguir. Eu acho que você não vai conseguir, mas a gente continua assim também. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui dos que eu copiei. Consegue sim, Lara. É nesse sentido que a gente te falou, né? Tem esses objetivos muito claros para que você vá cumprindo as suas metas, um passo de cada vez, encontre modos de estar com eles mesmo à distância, para que essa ausência seja um pouco diminuída, mas tenha claro com você que você está fazendo o que é possível fazer, né? E mostra isso para eles, ensina essa busca para eles. Eu acho que eles vão entender, como a Michelle disse, e vão ter orgulho de você nesse sentido, e você vai conseguir, sim. A gente crê em você. Isso. A Elisângela, que é docente, ela estava aqui, mas já saiu, ela tinha só feito uma observação que ela é docente, tem uma bebê de 5 meses, e os desafios que ela enfrenta como mãe docente são os mesmos que a gente conversou aqui com as estudantes, né? Ser mãe tem essa coisa muito parecida, né? Não importa se você não é estudante, está trabalhando, são esses desafios que a gente vive. Ah, que bonitinho, Fernanda. Alguém tem mais algum comentário? Gostaria de falar sobre alguma coisa específica? Que legal isso, a Fernanda e a Lara combinando de conversar depois, porque às vezes é difícil como mãe a gente ter
uma outra pessoa com quem se identificar, né? Eu, por exemplo, na minha turma não tinha ninguém que era estudante. Eu tinha uma amiga que era minha babá, quando precisava muito, ela ia ficar com o João, mas eu acho que isso é muito importante. E quando a gente fala de rede de apoio, né, meninas, a gente não está falando só de estar aqui, ficar com a criança para eu fazer alguma outra coisa. Esse espaço de diálogo também é uma rede de apoio, né? É uma forma de apoio, desculpa. Sim. Porque às vezes a maternidade sufoca, é a coisa mais linda e mais emocionante do mundo, e o amor maior do mundo, e mesmo assim você está sufocada. Uhum. E você não tem tempo mais para você, e você deixa de existir em algum momento. E ter alguém para te ouvir, para não te julgar, para ver que a maternidade pode ser difícil, né? Não é só feita de flores, principalmente sendo estudante, tendo que cumprir responsabilidades uma atrás da outra, requisições uma atrás da outra, ter com quem falar, ter com quem vai te ouvir, que pode te entender, que está passando pela mesma coisa, já passou, é fundamental. Esse apoio também faz parte dessa rede. Muito bonito, meninas. Eu queria perguntar, antes também da gente encerrar, né, já é 9h30, se vocês têm alguma sugestão de ação que a Unifal poderia implementar, aquelas que a gente poderia implementar mais rapidamente, que vocês achem que ajudaria vocês, como mãe, como estudante, canais de diálogo com a instituição. Posso falar? Eu tô quieta aqui até agora. Pode falar. Rapidinho, gente. Vou falar como mãe, né? Como docente, eu vejo as dificuldades das minhas alunas, apoio sempre no que eu posso. Como esse banheiro família não tem data para sair, né? O trocador do Lorenzo eu doei pro prédio V, né? Por exemplo. E eu acho que esse movimento, ele faz parte, sabe? Doei muita coisa para a brinquedoteca também, apesar da gente saber que ela não funciona como nós gostaríamos que funcionasse. Mas eu acho que ações que, inclusive, nós poderíamos fazer pelo Progrida, que funcionam bastante, a Nayara tentou fazer alguma coisa em Poços, em Varginha, eu não lembro se já teve alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, no Dia das Crianças, ao invés de promover, vamos doar presentes para as crianças, não, já teve aqui em Alfenas, né, uma feira de trocas, então você vai lá, troca um brinquedo, ganha um vale, né, aí você troca por outro brinquedo, né, o Lorenzo adorou, por exemplo, sabe, para ele estava realmente ganhando, não comprando alguma coisa. Então, são ações, assim, que a gente poderia tentar promover, quando pudermos sair do isolamento, obviamente, né, mas ações nesse sentido, para colocar as crianças em contato, sem ser numa situação de compra, né, porque tudo bem que Alfenas não tem shopping, mas Poços e Varginha tem, não vamos jantar com as crianças no shopping, acho que isso, eu, pelo menos, não preciso, né, não sei a realidade de vocês, eu quero interação, né, eu sinto muita falta dessa movimentação aqui, quando as escolas levam as crianças, né, para lá, para a Unifal, vejo todos pequenininhos, uniformizados, tudo bonitinho, né, então acho que ações desse tipo poderiam ser mais elaboradas e, assim, as mães se engajarem para fazer isso, né, ou feira de troca de roupa mesmo, né, gente, porque, pelo amor de Deus, o menino aqui tá quase do meu tamanho, né, eu não paro de doar roupa, né, e comprar, porque é incrível como cresce. Então, acho que esse tipo de ação já possibilita que nós criemos rede de apoio. Eu sinto muita falta de rede de apoio aqui em Alfenas, muita. Eu sofro muito por isso que a praça é o único lugar que me acolhe, que eu posso levar o Lorenzo para as reuniões comigo, né, Michele? Michelica. É a Michelica. E assim, e ele não conseguiu criar rede de apoio, porque eu sou contra a escolarização, como vocês bem sabem, né? Tentei mandar só para recreação, o menino não fez vínculo com ninguém,
né, porque são crianças de idades muito diferentes dele, então ele não fez vínculo, e ele detesta a escola, ele não quer ir, então não tem o que fazer, não tenho mãe, não tenho um pai para ajudar, agora nem a minha faxineira que vinha, né, não tá podendo vir, então assim, tinha que levar ele para a Unifal. Mas eu acho que essas ações para fortalecer redes, para ver, sabe, para botar uma desculpa para botar as crianças em contato e as mães e pais em contato também, né? Eu acho que uma ideia anticapitalista também, né? Que eu sou bem a favor. Mas era isso, é só para a gente ir pensando. Estou plantando a sementinha só, tá? Ótimas sugestões, a Paula, né? A Paula falou mais no sentido de ações que não precisam ser nem institucionais, né? As próprias mães, estudantes, servidoras podem se unir e fazer. E a Fernanda falou uma coisa muito grave aqui no chat e sugeriu ações de esclarecimento, de conscientização, de formação para os professores. Porque ela disse que o principal preconceito que ela sentiu veio dos professores e que um professor, numa prova em que ela estava nervosa, disse, certeza que para parir você tremeu mais. Então, assim, é uma situação muito pesada, né? Inclusive, eu falei aqui para a Fernanda que ele poderia ter sido denunciado, né? Porque isso se enquadraria como assédio. Mas eu acho que é importante, sim, Fernanda, a gente fazer, né, se não for possível, concursos, fazer com materiais, com intervenções. A Lara falou que, aí elas falaram que às vezes nem contam que tem filhos porque sentem vergonha, né? A Lara falou que com ela acontece a mesma coisa. É um absurdo a gente pensar nisso, né? A gente ter vergonha de dizer que é mãe, que tem filho no ambiente universitário, né? Que é um ambiente que deveria ser esclarecido, inclusivo, e esse tipo de coisa não acontecer. Então, eu acho que essas ações para professores, a gente vai sugerir imediatamente, e você tem razão. Michele, você e a Amanda, né, que trabalham no âmbito do PRODOC, será que tem como fazer alguma ação no âmbito do PRODOC, assim, de conscientização dos professores? Eu ia dizer nesse sentido, Raquel, que dá para a gente fazer intervenções quando a gente trabalha a formação pedagógica dos professores. Agora a gente está trabalhando muito a formação por conta do ERE, então já vamos nos atentar mais para essa questão das mães, né, para as particularidades das estudantes mães, isso não vai passar, não vai ficar esquecido, mas é importante que um fato desse seja relatado. Eu acho que isso aí corrobora o que eu acabei de falar há pouco, que isso precisa chegar nos canais de atendimento, porque muitas vezes a gente desconhece que um absurdo desse esteja acontecendo. A gente nem acha possível, né? Exatamente. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Exatamente. Alguns exemplos que não é da maternidade, mas para vocês entenderem que há intervenção, né? Um exemplo relacionado com avaliação, certa vez a gente recebeu uma queixa de que um professor queria corrigir as avaliações, igual concurso, uma errada anula uma certa. Gente, isso não é um procedimento de avaliação coerente com o processo de ensino e aprendizagem. Então, a gente fez intervenção nesse sentido e resolveu esse problema. Outra vez, uma estudante aqui do Campus Poços chegou até mim e relatou uma situação de racismo dentro do laboratório. Nós também fizemos gestão, chamamos a docente da disciplina que não fez nada com a situação e a gente fez uma intervenção. Mas se não chegar até nós, é difícil a gente prever que absurdos estejam acontecendo, né? Então, vocês precisam manifestar, precisam trazer o problema, relatar o problema, sem medo do julgamento. As pessoas vão me rotular porque eu procurei ajuda, e se isso vier a acontecer entre
os pares ou entre os professores, ainda assim é melhor que esse rótulo aconteça do que você se calar a um absurdo desse. Então, pesar qual mal será o menor, né? Dos males, o menor. Então, relate. Se qualquer coisa acontecer nesse sentido, relate. Os órgãos que podem fazer intervenção precisam ter ciência de que essas coisas estejam acontecendo. Para não acontecer com você de novo e não venha acontecer com um colega seu amanhã, né? Para a gente poder intervir. Isso. Fernanda, é o que eu falei, a gente, às vezes, nem pensa que esse tipo de coisa possa ser possível, né? Então, é muito importante que a gente saiba, assim como outros casos, pessoal, de situações em que vocês sintam que foram injustiçados de alguma maneira, né? Se sentem com medo ou com receio de fazerem sozinhas, procurem os órgãos de apoio da universidade, procurem professores que vocês confiem, né, mas não deixa passar, é como a Amanda falou, para se protegerem e para evitar que aconteça novamente. Gente, eu queria falar outra coisa. A Amanda e eu, a gente trabalha com o apoio pedagógico. E nós nós acompanhamos poucas estudantes, como eu falei, que são mães. E a gente entende que isso também está muito relacionado à dificuldade que as mães têm de ir na faculdade fora do seu horário de aula para participar de outras atividades, né? Como agora a gente tem feito tudo à distância, aquelas que precisarem, que acharem que pode ajudar, né, nos procure. Eu acho que quando voltar presencial, o atendimento remoto vai ser uma possibilidade que permanecerá para os estudantes que não poderem participar presencialmente das atividades. Então, as mães, né, por exemplo, que precisam ficar com as crianças fora do horário de aula. Mas o que eu queria dizer é isso: se vocês precisam de algum apoio em relação às questões acadêmicas, preencham os formulários que estão na página da praça. Alguém gostaria de fazer mais alguma observação, fazer alguma pergunta? Não? Eu gostaria de fazer uma observação, Michele, no Sim. sentido de que nós tivemos uma baixa adesão, né, das estudantes mães na participação dessa live, mas nosso debate foi de muita qualidade, né? Sim, foi muito bom mesmo. Foi. Mas se vocês quiserem sugerir horários, nós marcamos às 8, até porque nós entendemos que nesse horário, né, as alunas que precisassem de alguém para ficar com as crianças, já teria alguém em casa, né, para que elas pudessem assistir, as crianças já teriam jantado e tal, mas se o horário não for bom, a gente pode pensar em outras opções. Eu vou colocar o vídeo, a gravação do vídeo no canal do YouTube do Departamento de Apoio e Acompanhamento, que é DAA-Unifal. Então, se vocês tiverem colegas que não puderam participar, indique. E a gente fica à disposição na praça, na assessoria de apoio pedagógico em Poços, e a Raquel na CASSE, lá em Varginha. Muito obrigada a participação de todas. Raquel, Amanda, obrigada, de todos também. Vocês querem falar mais alguma coisa? Raquel, Amanda? Só agradecer todo mundo ter estado aqui com a gente, esse momento de troca. Então, tá certo. Eu também agradeço a participação, fiquei muito satisfeita com a nossa discussão. Uma sugestão, né, a Fernanda e a Lara aqui que estavam conversando no chat, criar um grupo, talvez, das mães da Unifal, que vocês poderiam dialogar, não são muitas, né, então eu acho que caberia num grupo de WhatsApp, e vocês próprios poderiam propor ações que a Unifal poderia
desenvolver, oferecer, e as que vocês pudessem fazer. Encontros, né, vocês com as crianças, enfim, eu já animo com todas as ideias. Gente, boa noite, obrigada por vocês terem participado. Tchau.